E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e hoje eu vim tratar sobre uma dúvida recorrente que eu vejo sempre nas minhas lives ou nos meus vídeos, sempre tem alguém com esse tipo de dúvida. Às vezes eu faço um vídeo falando sobre isso, mas essa é a versão de 2022, eu espero conseguir sanar as dúvidas das pessoas. Vai demorar um pouquinho mais, então já pega o teu lanche, tua pipoca e prepare-se aí para tratar sobre o assunto que é: meu processador aguenta tal placa de vídeo? Ou minha placa de vídeo aguenta tal processador? Eu já tenho que adiantar que é uma pergunta muito complicada, tá? Então eu vou explicar aqui da maneira mais fácil possível que eu consigo, né? Talvez no futuro eu consiga uma maneira mais fácil ainda. Nós temos hoje dois tipos de jogadores comuns em PC Gamer, tá? Estamos falando aqui só de jogo mesmo, tá? Aquelas pessoas que jogam jogos competitivos, como por exemplo CSGO, League of Legends, Dota, Fortnite, PUBG. E tem aquelas pessoas que gostam de jogos de história, de campanha, aqueles que você também encontra nos consoles, por exemplo, Horizon Zero Dawn, God of War, tem o, vamos ver, Assassin's Creed Valhalla, coisas desse tipo. São dois perfis diferentes. E por que isso acontece? Você que joga competitivo muitas vezes não se importa com a qualidade gráfica do jogo. Você quer saber do FPS. Quanto maior o FPS, para você geralmente é melhor, porque também acaba reduzindo o input lag, né? O delay. Isso ajuda também na sua movimentação, nos seus reflexos, né? Então você acaba abrindo mão da qualidade e até da resolução também para ter um FPS mais alto. Já quem joga jogo de história é totalmente diferente. A pessoa tende a querer ali um jogo com a qualidade gráfica mais bonita, claro, né, se possível com um FPS ali no 60, mas com uma resolução boa e uma qualidade bonita, é claro, se você tiver dinheiro para tal. Então são dois perfis diferentes de jogadores e eu vou explicar esse motivo nesse vídeo. Lembrando que se você tem muita grana para gastar, você consegue simplesmente montar um PC que vai ser tanto para perfis de jogo competitivo ou jogo de campanha. Mas se você está economizando, está sem muita grana, é bom que você perceba o que você gosta de fazer, o que você gosta de jogar, e assim você monta uma máquina mais adequada para o seu uso. Agora eu vou jogar para vocês alguns comparativos entre dois processadores muito distintos. Um deles é o Ryzen 5 5600X, tá até que nessa máquina aqui, é um processador bem novo, ele é muito conhecido por alto desempenho em jogos, né? Ele joga muitos quadros na tela, é um processador 6/12, mas ele é muito bem trabalhado. Geralmente você vai ver no mercado nacional por uns R$ 1.500, no AliExpress por uns R$ 1.100 mais ou menos. Já a outra máquina é muito mais barata, né? É um Xeon 2640 versão 3, um processador de 8 núcleos, 16 threads, mas é lá para meados de 2014, já tem seu tempo, ele já é mais antigo, tem uma arquitetura diferente e isso vai influenciar. Entretanto, ele é sim um bom processador, só que tem uma grande diferença de valores, né? Um custa 160 e o kit fica cerca de 800, 900 reais, e o outro, só o processador, vai ficar cerca de 1.000, né? Ou 1.500, a depender de onde você compre. Será que tem muita diferença se eu colocar esses dois kits usando uma placa de vídeo de R$6.000, que é a RTX 3070? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje, além de várias outras. Agora vamos aos comparativos em jogos. Eu vou colocar jogos de campanha e jogos competitivos e vou mostrar essas diferenças para vocês. E enquanto isso também vou pontuando algumas coisas que é bom que vocês prestem atenção. Esse vídeo aqui é um nível mais básico, tá? Então se você tem um nível mais avançado, talvez você não aprenda muita coisa, mas ainda assim eu agradeço se você puder ficar no vídeo e, é claro, agradeço se puder dar um like nesse vídeo aqui, compartilhá-lo e também se inscrever no canal se você não é inscrito. Vamos agora então ao comparativo. Eu já começo aqui pelo Warzone em Full HD com o FOV em 120, que é a preferência do pessoal atual, a textura no alto, mas o resto das configurações no baixo, tá? Primeiramente eu testei no Ryzen 5 600X com memórias a 3.733 MHz, uma memória já bem bacana, e a média aqui desse processador foi de 172 FPS com 97 no 1% low. O uso da GPU ficando na casa entre 75% a 80%. Lembrando que o indicador que nós estamos atrás é esse, tá? É o uso da GPU. Quanto maior o uso dela, sinal que o processador está conseguindo acompanhar. E Scanda, isso é em 100% dos casos? Não, não existe nada 100%, né? Algumas exceções existem, mas eu vou tratar disso em vídeos futuros. Por enquanto, você só considera mesmo essa questão ali de quanto mais perto do 100% no uso da GPU, melhor. Já na configuração Xeon, temos aqui uma média final de 108 FPS
com 65 no 1% low. O uso da GPU fica na casa dos 60%. Percebam que o uso da GPU abaixa, né, junto com a média de FPS. Significa que a GPU está mais ociosa do que no caso do 5600X. É como se vocês já fossem corredores experientes e estivessem acompanhando alguém que começou a correr logo agora. A pessoa vai cansar rápido ou vai ficar para trás e vocês vão ficar ali parados esperando que ela descanse e volte a correr junto contigo. É basicamente isso que ocorre aqui também nesse caso. Percebam também que o uso do processador fica em torno de 46%. Um erro aqui que as pessoas cometem muito é achar que se o uso do processador está baixo, então ele consegue acompanhar a placa de vídeo. Isso não é verdade. O uso tem mais a ver com a quantidade de núcleos e threads. Como que o Xeon 2640 versão 3 tem 8 núcleos e 16 threads, acaba mostrando esse uso baixo. Como que os jogos hoje não são tão otimizados para um processador desse porte, então vai ficar baixo, mas ao mesmo tempo não vai ter o desempenho que tem o 5600X. Obviamente, algumas coisas devem ser consideradas como instruções por ciclo, arquitetura e afins, mas vamos nos ater ao básico nesse vídeo. Resumindo aqui no Warzone, se você usar um preset competitivo, vai haver uma grande diferença entre esses processadores, cerca de 60% de diferença quando se usa uma placa desse nível, ou se você reduzisse a resolução com uma placa um pouco mais fraca também acontece a mesma coisa. A situação aqui pode nos lembrar um cabo de força. Não importa se tu tem 16 pessoas com um porte físico tipo o meu. É bem possível que esses 16 Alexandres da vida vão perder para 12 pessoas que fiquem sempre malhando na academia e coisas do tipo. Entendem? Agora vamos ao CSGO, que vai acontecer algo bem parecido. Coloquei aqui o jogo em Full HD no baixo. O Ryzen faz cerca de 375 FPS com 161 no 1% low. O Xeon faz 249 com 98 no 1% low. Cerca de 50% de diferença entre os processadores. Como eu disse, né, quem joga competitivamente vai querer reduzir os gráficos, às vezes também até reduzir a resolução. Aí a placa, mesmo que seja fraca para jogos atuais, vai conseguir mandar muitos quadros e depende somente do processador se vai conseguir acompanhar ou não. Então, novamente, uma diferença bem grande e notável de diferença entre os processadores nesse tipo de jogo. O último jogo competitivo testado foi o Rainbow Six Siege em Full HD no médio. A configuração Ryzen consegue uma média de 440 FPS com 281 no 1% low, e a do Xeon consegue 275 FPS na média, com 165 no 1% low, uma diferença aqui então de 56%. Gente, como vocês viram aí, a diferença nos jogos competitivos entre esses processadores ficou de 50% a 60% dependendo do caso, né? Nesse momento eu tenho certeza que alguém vai estar doido digitando lá, já perguntando como que esse YouTube é tão burro que vai usar um RTX com um jogo que nem o CSGO, né? Não sabe fazer nada. Olha, calma, tá? Que eu vou explicar sobre isso ao longo do vídeo. Tem a ver com essa coisa de gargalo também, tá? Mas não se preocupem que isso vai ser explicado na hora certa. No momento eu vou trazer para vocês os testes em jogos de campanha e depois eu vou passar por cima de todos esses dados e explicar melhor para vocês. No Assassin's Creed Valhalla eu coloquei em Full HD no perfil altíssimo. O Ryzen 5600X fez uma média de 93 FPS com 72 no 1% low. Vejam aqui que o uso da GPU fica alto, na casa dos 96%. Um uso, né, bem bacana. Já bem perto dos 99%, que é o que a gente almeja. Isso mesmo, tá? A placa está a 99%, não é um problema, algo que muitos entendem errado ainda hoje. Já no Xeon, a média fica na casa dos 90 FPS com 64 no 1% low. O uso da GPU fica na casa dos 94 a 96%. E aqui o Xeon encostou muito no Ryzen 5600X, diferença de apenas 3% nas médias. O 1% low ficou um pouco mais diferente, mas eu não senti nada que possa ser mencionado na gameplay, pelo menos não nessa aqui. O próximo jogo é o Horizon Zero Dawn, em Full HD no Ultra, tá? Que é a qualidade suprema. O Ryzen faz uma média de 102 FPS com 73 no 1% low. O uso da GPU topado aqui nos 99%. Muito bom, né, nesse caso. Daria até para colocar em talvez 1440p ou até arriscar um 4K e permanecer bem perto dos 60 FPS tão almejados por nós. Já o Xeon faz uma média de 97 FPS com 68 no 1% low. O uso da GPU na casa dos 94%. Novamente, houve uma diferença, mas muito pequena aqui entre os processadores. Aqui a diferença foi de apenas 5%.
casos bem diferentes, né, dos jogos competitivos. Testei também o bom da guerra, o God of War em Full HD no Ultra. A média aqui foi de 90 FPS para o Ryzen, com 70 no 1% low, o uso da GPU quase sempre nos 99% também. Já o Xeon ficou com a média de 89 FPS com 67 no 1% low. O uso da GPU também na casa dos 90. Aqui foi um empate técnico nas médias e leve vantagem para o Ryzen no 1% low. E também é o mesmo caso do Horizon Zero Dawn. Podemos colocar uma resolução maior para ficar nos 60 ainda assim. E estava tudo muito bem até chegar o famoso Cyberbug 2077. Aqui tivemos problemas sim, tá? E gente, mesmo que o jogo seja zoado, eu resolvi deixar os dados para mostrar casos onde há exceções, tá? Nesse jogo eu testei em Full HD no Ultra. O Ryzen ficou com a média de 84 FPS com 55 no 1% low. O uso da GPU variou muito no jogo, mas geralmente ficou na casa dos 90. Lembrando que o game saiu com péssima utilização para Ryzen. Arrumaram um pouco até, mas não há como deixar um vaso quebrado do jeito que era antes. Já o Xeon ficou bem ruim, como informei a vocês, tá? A média final foi de 64 FPS com 40 no 1% low, e eu vi quedas para menos de 50 FPS em certas áreas. Nesse caso aqui, o jogo é bem zoado para combinar com o Xeon, né? Algum problema de otimização. A diferença entre os processadores ficou em cerca de 31%. Mas lembrando que isso aqui é um caso raro, viu? Eu diria ali, chutando, que a cada 15 jogos, talvez você tenha um jogo assim, que tem essa diferença toda, se tratando, é claro, de campanha. E aí, o que vocês acharam da diferença agora nos jogos de campanha? É um caso bem mais distinto do que vocês viram nos competitivos, né? E isso também vai valer para outros jogos que eu não testei aqui no momento. Por exemplo, Red Dead Redemption, Resident Evil, Far Cry, tá? Essa diferença entre os processadores que era vista no competitivo não será vista nos jogos de campanha. Mesmo usando esse processador, esse Xeon que custa R$100 hoje, contra um Ryzen de R$1.000, né? E lembrando também que se eu aumentar a resolução, você aumenta a carga na GPU, tá? Vai fazer ela suar mais, então a quantidade de quadros vai baixar mais e vai deixar a diferença que já era pequena entre os processadores menor ainda, tá? Se você colocasse 1440p ou 4K, é algo que é importante de ser notado. Algumas pessoas acham que mudando a resolução, vai impactar muito no processador, e não. Na verdade, o impacto maior é na placa de vídeo. Talvez vocês já estejam em dúvida entre relação de desempenho, então eu vou deixar também alguns exemplos de processadores que têm um desempenho semelhante ou às vezes até um pouco melhor do que o 2640 versão 3 e que são mais comuns no mercado. Por exemplo, o Ryzen 7 1700 é um processador que se assemelha muito, né? É um dos que mais se assemelha ao 2640 versão 3. Lembrando que esse 2640 versão 3 foi com unlock, tá? E outro processador que se assemelha é o Ryzen 5 2600. Outro da Intel, um i3 10100, por exemplo, tá? Ou aqueles i5 de 8ª ou 9ª geração também, eles vão apresentar sintomas, entre aspas, bem parecidos com o que vocês viram aqui. Eles vão perder para processadores melhores, mais parrudos e mais novos em jogos competitivos, mas jogos de campanha tudo vai se aglutinar muito, tá? Mesmo usando uma placa de vídeo mais forte. Já em jogos competitivos, a maioria dos Xeons e outros processadores não caem tão bem para pessoas mais exigentes. Aí realmente você tem que observar o processador que você vai utilizar e a placa de vídeo que você vai utilizar. Eu vou dar agora um exemplo, voltando lá aquele assunto lá, né? Ah, mas você usou um RTX com esse Xeon e tal, quem é que faz essa combinação? Eu vou tratar aqui então, por exemplo, de uma GTX 960, que é uma placa muito comum. Como eu disse, vocês gostam muito de jogar, por exemplo, CSGO em uma resolução mais baixa e em uma qualidade baixa. Então vamos ver quanto que uma GTX 960 faz no CSGO? Vocês lembram que a média do Ryzen Full HD foi de 375. Sabem quanto a 960 com 5600G em 720p faz? Tá aí na tela para vocês em 720p com a 960 e o 5600G, que é um tanto inferior a 5600X, tendo uma média de 381 FPS, né, ficando quase a mesma coisa do 5600X. Então, esse caso que eu mostrei para vocês lá no começo,
poderia ser um caso do 960 em resolução baixa, tá? Você não precisa de uma placa de vídeo para saber que esses processadores vão ter diferenças. Mesmo com a 960 em resolução baixa, você terá diferença. E lembrando que o Xeon fez 249. Sabe qual placa de vídeo em 720p faz cerca de 249 fps? É a GTX 750 Ti. É uma placa antiga, mas ainda bem competente para esse tipo de jogo. Já para você que quer jogar em Full HD no CSGO e manter um FPS tão alto quanto 300, então para você a placa é GTX 1060, que vai casar bem com o 5600X. Já para o caso do Xeon, a GTX 950 vai ficar bem na casa ali dos 200 a 220 fps, dependendo das qualidades gráficas e dependendo se você souber tweakar o jogo. Então, mesmo que você use uma placa mais forte do que a 950 com o teu Xeon no CSGO, você já não vai conseguir tirar tantos quadros mais assim, entenderam? Resumo da ópera para não complicar tanto assim. Jogos competitivos que são bem simples graficamente falando, mas que praticamente todo mundo já jogou, já ouviu falar. CSGO, Fortnite, Valorant, League of Legends, jogos desse tipo, tá? Se você já tiver um GTX 960 e quiser jogar na resolução mais baixa, já vai ficar muito bem. E se você quiser jogar esses jogos competitivos em Full HD ou com qualidade de gráfico um pouquinho mais alta, a GTX 1060 já se sairá muito bem e vai prover em quantidade de quadros o suficiente para a maioria dos processadores atuais. Já no caso do Warzone, que é um pouco mais complicado, porque é um jogo mais pesado dos competitivos e também ele é mais otimizado para AMD. Então, por exemplo, se você quiser na média dos 100 quadros ali em Full HD, você tem a RX 570, uma placa semelhante, ou a RX 6500 XT. Com essas placas vocês vão conseguir sim 100 quadros e até um pouco mais se for o caso da 6500 XT ou RX 5500 XT. Para a casa da Nvidia, você poderia usar, por exemplo, uma 1070 ou uma 1660 Ti. Estou falando aqui de Full HD, tá? Aí se for uma resolução mais baixa, pode ser uma placa de vídeo um pouco mais fraca, mas para Full HD é isso mesmo. Resumo de tudo desse vídeo aqui. Se você joga competitivamente os jogos mais conhecidos pela galera, você não precisa da placa de vídeo mais top do mundo. Você só precisa de um processador competente e já uma GTX 1060 já vai fazer a sua vida muito feliz. Agora, se você não quiser nada de jogo competitivo, você quer jogar mesmo jogo de campanha para ter a história e para ficar tipo um console, aí você já pode pegar um processador minimamente decente, como esses que eu dei o exemplo, e colocar uma placa de vídeo bem mais forte, né? No caso aqui, eu acho que cairia bem já começar com uma RTX 2060 ou uma RX 6600, mas ele depende do seu bolso, é claro, tá? Tô dando as opções aqui a depender do teu caso. Isso, né, sempre focando em Full HD 60 quadros, senão eu ficaria aqui o tempo todo falando várias configurações e não acabaria esse vídeo nunca. E vou deixar para vocês aqui uma dica interessante, tá? De processadores bacanas. Por exemplo, o 10100F, se você não quer comprar Xeon, hoje ele tá R$ 490 mais ou menos, tá? E já vai conseguir um desempenho semelhante ao que vocês viram aqui no vídeo com esse Xeon. Já se você quiser mais competitivo, tem o 12100F, que é um processador muito bom, e um processador ali que pode até ser inferior no competitivo ao 12100, mas é que é muito bom no geral, é o i5 10400F. Ele está na casa dos R$ 700 mesmo no Brasil. No AliExpress eu vejo até mais barato. E olha só, o espanto, né, não é AMD, porque a Intel está melhor nesse segmento. Então fiquem de olho nesses processadores. E é isso o vídeo, tá? É um vídeo cheio de explicações, cheio de informações, mas eu espero que tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Mesmo que vocês não tenham entendido, eu recomendo que então voltem um pouquinho, que eu acho que vocês vão absorvendo. Afinal, às vezes colocando muita coisa na tela a pessoa fica confusa. Deixe para ver outro dia, que eu acho que vocês vão entender pelo menos o suficiente. Se vocês conhecem alguma pessoa com essa dúvida, mandem esse vídeo para essa pessoa. E toda vez agora que alguém chegar nas minhas lives ou nos meus vídeos com esse tipo de dúvida, eu vou sugerir que as pessoas assistam esse vídeo, né? Porque eu acho que eu consegui abordar a maior parte dos temas que se tratam sobre o assunto. É claro que é um tema muito complexo e tal, mas o básico do básico tá feito aqui nesse vídeo. Então não se esqueça, se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva no canal e veja os links na descrição, que aí comprando pelos meus links você ajuda também o canal a fazer mais vídeos como esse, né? Cheio de coisinhas na tela para vocês. Por enquanto é só, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.